Vamos dar início à semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do Ensino Fundamental, volume 4, do componente curricular de Matemática. No conteúdo de Matemática, na semana 3, nós vamos trabalhar com elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências recursivas de números naturais. Atividades. Número 1. Observe as duas sequências e responda as questões. Então, aqui nós temos a primeira sequência e aqui nós temos a segunda sequência. Você deve observar essas duas sequências e responder as questões abaixo. Letra A. Que elementos compõem as duas sequências? Então, você vai observar quais os elementos que tem aqui na primeira sequência. Se você descobrir o padrão aqui, aí você vai escrever. Aqui abaixo, na primeira sequência, temos os elementos e continua respondendo. E aqui na segunda sequência, observe os números, o padrão deles, que eles estão. E descubra qual é e escreva a resposta aqui. Na sequência, no número 2, temos os números e completa a sua resposta. Letra B. Qual o próximo elemento da primeira sequência? Registre no quadro. Então, se você já descobriu o padrão da sequência aqui, você vai descobrir qual é o próximo número e vai colocá-lo ele aqui. Do mesmo jeito na letra C. Você vai olhar lá na segunda sequência e colocar o próximo número que seria aqui. Letra D. Como você chegou a essa conclusão? Como que você descobriu que seriam esses números os próximos da sequência? Responda aqui na letra D. Atividade número 2. Resolva o desafio. Roberta enumerou as carteiras de sua sala usando um padrão crescente a partir de um número. Que elementos estão ausentes em sua sequência? Então, vamos observar o padrão que ela usou aqui para enumerar as carteiras e você vai escrever aqui quais os números estão ausentes nessa sequência que ela usou. Atividade número 3. Identifique os 3 primeiros elementos que compõem o início da seguinte sequência numérica e ligue-os corretamente. Então, aqui nós temos a sequência numérica que está em destaque, ó. 7, 9, 11, 13 e 15. Qual será o padrão dessa sequência? Se nós observarmos, ó, de 7 para 9, acrescentou 2, de 9 para 11 acrescentou 2, de 11 para 13 acrescentou mais 2 e de 13 para 15 acrescentou mais 2. Agora, qual dessas sequências, então, já que nós descobrimos o padrão, completa o que está faltando aqui na frente? Então, de acordo com o padrão que nós já descobrimos aqui, que é adicionado mais 2 a cada um, você vai olhar qual desses aqui completa a sequência que vem aqui antes do número 7. Atividade número 4. Observe as sequências, descubra o que elas possuem em comum e explique o padrão. Letra A, nós temos o número 2, 4, 6, 8, 10. Depois, na letra B, nós temos o número 13, 15, 17, 19, 21. E na letra C, nós temos o número 1, 3, 5, 7, 7. Então, o que nós vamos aqui observar, né, dentro dessas sequências? O que elas têm em comum sobre o padrão estabelecido nelas? Você deve explicar, então, da forma que nós já fizemos em atividades anteriores, até que você saiba qual é o padrão que tem em comum entre elas. Atividade número 5.
Mariana estava montando um quebra-cabeças em que todas as peças possuíam um número escrito. Alguns números se apagaram ao longo do tempo, porém possuem uma sequência. Encontre os números que faltam. Então aqui vocês vão observar o quebra-cabeça que ela montou, alguns números desapareceram e você deve encontrar esses números. Olha só. Então eu tenho aqui o número 9, o número 13, o número 10, o número 14, o número 16, o número 13, o número 7, o número 2, o número 4, o número 8. Então agora nós temos que descobrir os números que estão faltando aqui. Então, de acordo com os números que estão aqui, eles seguem uma sequência. Eu vou começar aqui, vocês vão terminar descobrindo quais os números que faltam. Olha só, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho o número 3, aqui eu tenho o número 4 e aqui eu tenho o 7 e o 8. Qual número que está faltando aqui, que fica entre o 4 e o 7? Você vai colocar aqui os dois números que estão faltando. Depois nós vamos lá para cima. Eu tenho o número 9, o número 10 e depois eu já vou lá para o número 13. Quais os números que estão faltando entre o 10 e o 13 para você colocar nessas duas peças aqui que estão faltando os números? Então é isso aí, crianças. Faça a atividade proposta nessa semana com muito carinho e atenção e eu aguardo para a correção. Hoje, graças às tecnologias, temos enciclopédias digitais que podemos acessar tanto no computador quanto pelo celular.